Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Que nós vamos ler está no capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João. Capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João. Quando Jesus disse, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou ler novamente. Versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. E vai chover, vai chover. E por que, meu querido, que eu trouxe esse versículo na tarde deste sábado? Por quê? Porque é um versículo tão conhecido, tão pregado, tão partilhado. Porque é um versículo que se tornou até frases de para-choque de carro, de caminhão. Porque é um versículo que recheia as nossas páginas na internet, exaltando o nome de Cristo, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que esse versículo nos faz refletir nos dias atuais? Aonde esse versículo incomoda? É mais ou menos por aí que nós vamos buscar um significado, até certo ponto violento, esse versículo nos dias de hoje. Porque nós vivemos um tempo onde se fala muito que tudo é relativo. É relativo. Ou se fala no relativismo. E o que é o relativismo? O relativismo é a crença que prega de maneira absoluta que não existe verdades absolutas. Deu para entender? É a crença que prega de maneira absoluta que não existe verdade absoluta. É relativo. Você tem o seu conceito de mal, mas eu tenho o meu. Então é isso o que denomina a cultura e a sociedade mundial. O que é certo para um, para o outro é errado. Então, com o relativismo predominando, então cai o conceito da família. O padrão moral também cai. Ou seja, nós estamos baixando o nível a ponto de chegar a ponto da gente ser comparado a Sodoma e Gomorra. Moradores que moravam ali, que queriam abusar sexualmente de 2 anjos. Por quê? Porque o conceito de valores está invertido. Está relativizado. Então não existe mal nem bem. E nem luz, nem trevas, nem certo, nem errado. Tudo é relativo. Baseia de vista cultural da época. Da etnia, do credo. Então é isso que predomina na nossa cultura. Mas não se assuste, querido. Porque o mal pior é que tudo isso eu já resumi em algumas linhas.
está entrando dentro das igrejas. Então por isso nós temos por aí, por exemplo, o liberalismo teológico, onde não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta na teologia. Você crê nos milagres de Cristo, mas eu não creio. Você crê na ressurreição e na volta corpórea de Cristo, mas eu não creio. O outro também não crê. E santidade? Para você é de uma maneira, mas eu não julgo que isso que você está falando seja santidade. Eu não julgo aquilo, por exemplo. Então o que é que nós estamos vendo? Relativismo dentro da igreja. Relativismo com relação ao doutrina do inferno. Para uns existem, para outros não. Para uns o inferno é nessa terra, para outros não. Com relação à doutrina da justificação pela fé. Para alguns é pela fé, para outros é pelas obras. Com relação à doutrina da santificação. Para uns tudo é permitido, para outros não. Então, cada ramo teológico, doutrinário, eclesiástico está tendo a sua própria verdade. E isso, meu querido, é uma mentira. Então por que há escândalo no Evangelho? Preste atenção no que eu vou te falar. Porque o Evangelho é exclusivista. Só existe uma verdade. E quando você decide viver, ou quando você vive uma só verdade, você é um oponente, você é um opositor do relativismo. Por quê? Porque o Evangelho vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso? Não é isso que nós conhecemos? Mas, meu querido, ainda não está aí a espinha dorsal. O texto continua. Porque quando Cristo vai citar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é a verdade de Cristo. A única verdade. Porque hoje em dia, existem diversas verdades. Dos filósofos, dos neopentecostais, dos pentecostais, dos tradicionais. A verdade lá de Maomé e tantas outras, de Allan Kardec, tantas verdades que existem por aí. Mas, quando o ensino, quando a fé se torna exclusivista, quando a gente vê ali no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36, quando a palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele está dizendo? Jesus Cristo é a única verdade. Jesus Cristo é o único caminho. O Evangelho é a única forma de um homem religado a Deus. Através de Cristo, meu querido. Então, esse é o problema. Esse é o grande problema. Porque vê quantos credos que você já conhece. Quantas profissões de fé você conhece. Diz para mim. Quantas teorias. Quantas tendências. E todas as igrejas se julgam salvas. Todas as teologias se julgam corretas por causa do quê? Do relativismo. Tudo é relativo. Tá dando para você entender? Tudo é relativo. Lado com o relativismo, preste atenção nessas palavras, meu irmão. Juntinho com o relativismo, nós temos o pluralismo. E o que é o pluralismo? Pluralismo. Um diz que não há verdade absoluta. O outro diz que tudo é verdade. Que há várias verdades. Que há vários caminhos para o mesmo lugar. É assim, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e nós temos a nossa, e todas são verdades, destruindo assim a única verdade do Evangelho.
É esse o pluralismo. É isso. E esse pluralismo vai levar ao sincretismo. Já que todos têm a verdade, todos podem adorar, todos podem cultuar da sua forma, cada um com a forma que lhe foi revelada, que lhe foi ensinada, levando então ao ecumenismo. Querido, nós estamos caminhando a passos largos para isso, para esse sincretismo evangélico. Já viu aqueles shows cristãos, aonde vai todo mundo louva, todo mundo glorifica, todo mundo pula, todo mundo é uma comunhão só, mas são vários credos. Católicos, espíritas, evangélicos, ateus. Todos dão glória, todos cantam, todos se respeitam. Ali, naquele momento, existe um sincretismo. Não é comunhão, querido, é um sincretismo. É um ecumenismo. Todos se respeitam, os credos diferentes, cada um crê numa coisa, mas todos se respeitam. Isso está certo, isso está errado. Vamos caminhar. Vamos caminhar nessa mensagem. Porque você vai entender do que eu estou falando. Percebe que de 100, 200 a 500 metros se tem uma igrejinha, uma seita, uma filosofia. E todos eles dizem que levam para o mesmo caminho, que são verdadeiros. Todos eles dizem que estão corretos. É por isso, meu irmão, é por isso que o evangelho é um escândalo para esse pluralismo. Por causa do artigo definido e do artigo indefinido. Se o evangelho dissesse ali em João 14, versículo 6, eu sou um caminho. Se a palavra dissesse eu sou um caminho, é um artigo indefinido, que nos dá a ideia que existem muitos outros caminhos. Se Jesus dissesse eu sou um caminho, nós teríamos o discernimento de que haveria muitos outros. Então nós não teríamos problema. Paulo não teria problema, Pedro não teria problema, Tiago não teria problema, Estevão não teria problema. E Jesus nem seria crucificado. Não haveria problema nenhum. Porque ele era mais um entre tantos caminhos. E aí você tem o seu caminho, eu tenho o meu, o outro tem o outro, e vários caminhos. Agora, por que há escândalo na cruz? Porque se troca o artigo indefinido pelo artigo definido, e a palavra vai dizer o quê? Eu sou o caminho. Então vem o escândalo. E por que vem o escândalo? Porque até então, querido, todos respeitavam o direito e a liberdade religiosa e compartilhavam um com o outro com os seus deuses. Mas não é isso que as pessoas estão querendo no dia de hoje? E eu já ouvi. E a gente ouve por aí líderes dizendo, olha, respeito, não vamos causar polêmica, Deus salva todo mundo, Deus usa todo mundo. Por que você cria polêmica? Mas veja, a partir do momento que eu ignoro princípios fundamentais da palavra de Deus, eu ignoro o próprio evangelho. Não existe meio evangelho. Se você não tem o evangelho inteiro, meu querido, você não tem o evangelho. Se você ignora princípios fundamentais da palavra de Deus, você ignora toda a palavra. Não dá para dividir por etapas. Não dá para dividir por pacotes. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu não aceito, isso eu aceito. Não, a palavra é um todo. Mas o que é que nós estamos vendo? Sutilmente, o inimigo das nossas almas tem feito com que as pessoas adorem com credos diferentes, com crenças diferentes, com princípios diferentes, adorem a Deus. Ou pelo menos julgam que estão adorando a Deus, pensam, acreditam que estão adorando a Deus, com ensinamentos até arbitrários, doutrinas contrárias àquilo que Jesus falou, àquilo que Jesus ensinou e que os seus apóstolos ensinaram. E dizem estar adorando a Deus. E dizem estar servindo a Deus, mesmo desonrando a tua palavra, mesmo contrariando a sua palavra. Dizem estar adorando a Deus. Mas veja o que a palavra diz. O evangelho chega e diz que Jesus
afirmar: eu sou o caminho, e não um caminho. Eu sou o caminho. É o que eu estava dizendo, querido. Enquanto Jesus não veio, todos respeitavam. Eram os deuses. Você conhece a palavra de Deus? Cada um tinha o seu Deus: o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da safra, o Deus da... Olha, infinidade de deuses. E não pense que isso acabou. Hoje nós temos deuses, ídolos, crenças de tudo quanto é tipo, ensinamentos de tudo quanto é tipo, mediadores, mediadoras, pessoas que ficam entre Deus e o homem, que não é Jesus Cristo muitas das vezes, são outros elementos, outros indivíduos, que ficam entre Deus e o homem. Mas a Bíblia vai ser clara, ela diz: só há um mediador, Jesus Cristo. Então, essa onda de que o respeito tem que prevalecer, e isso é verdade, o respeito, mas principalmente, e em primeiro lugar, preste atenção, o respeito tem que prevalecer. O respeito tem que prevalecer em primeiro lugar, mas principalmente o respeito à palavra do Senhor. Porque a partir do momento que eu deixo de respeitar a palavra para ter comunhão com o irmão, eu estou deixando de amá-lo, porque eu estou deixando de falar a ele as verdades da Sagrada Escritura. E não é isso que tem acontecido? Aparentemente a unidade está aí, aparentemente a paz está reinando, por causa desse respeito humano. Mesmo que você creia em coisas que não estão na Bíblia, eu te respeito, eu te aceito, eu digo que você vai para o céu dessa forma. É um respeito que ela acaba subtraindo a palavra de Deus. Esse respeito que subtrai a palavra de Deus, esse respeito que contraria a palavra de Deus, na verdade não é respeito. Na verdade é insubmissão à própria palavra do Senhor. Esse é o maior escândalo. Pessoas não entendem, pessoas ficam chateadas, pessoas deixam de falar com as outras, pessoas se separam das outras, pessoas começam a cultivar o ódio, o ressentimento, porque elas não conseguem entender. É um escândalo, o evangelho é um escândalo. E o escândalo vai se instalando. As pessoas preferem ignorar a palavra para ter comunhão com o outro. As pessoas preferem ignorar a palavra se isso resultar numa boa amizade. Mas eu quero dizer, meu querido, que o fato da palavra muitas vezes fazer a gente repensar a nossa fé. Porque nós temos crenças que foram ensinadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, bisavós. Porque nascemos dentro de uma religião e sempre estivemos ali, nos sentimos bem. E as pessoas se dão bem, as pessoas se alegram, as pessoas passeiam e as pessoas festejam. Festejam? Festejam. E as pessoas brincam, as pessoas sorriem, as pessoas brincam no parque de diversões. Esta é a religião que eu nasci, que eu morrer. Esteja certo ou errado. É isso que nós ouvimos. O medo de se desinstalar, o medo de sair da sua zona de conforto, da sua zona de segurança. Isso que nós estamos ouvindo, dizem elas. Isso que eu estou ouvindo agora. De que o evangelho exclusivista não serve para a minha religião. Dizer que o evangelho é exclusivista não serve para os meus dogmas. Não serve para a minha catequese. Eu não aceito. Meu pai sempre foi assim. Minha mãe sempre foi assim. Meu avô sempre foi assim. Meu bisavô sempre foi assim. Meu tataravô sempre foi assim. Por que eu vou mudar? Eu não aceito esse evangelho exclusivista. Eu prefiro compartilhar. Eu prefiro deixar essa palavra um pouco de lado para mim ter amizade, para mim ter amigos, para mim ter o maior número de pessoas ao meu lado. Mas quem diz isso conta no evangelho? Se eu o negar. Esta é a loucura do evangelho, irmão. O evangelho não foi feito para a gente ter amigos. Muito pelo contrário. O evangelho foi feito e a gente acaba tendo inimigo. E isso é bíblico. A história diz que os seguidores de Jesus tiveram muitos amigos. Porque era um escândalo. O evangelho é exclusivista. Só existe Jesus. Não existe mais nada. E nós precisamos aprender essa mesma coisa.
que nós só temos uma receita, uma forma, um jeito. Porque quando eu aprendo que Jesus é o caminho, só há um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo, e ninguém mais. Então, o escândalo se instala. O escândalo também se instala por causa do humanismo. Você sabe o que é humanismo? Vou dizer uma outra palavra difícil. Humanismo é o antropocentrismo. Meu Deus, Rodolfo, explicando. E o que é? Agora eu te explico. É tudo que gira em torno do homem. Tudo é feito para o homem, pelo homem. Então você vai ver a ciência, você vai ver a cultura, a política, tudo trabalha para convergir na satisfação, na completude, na realização do ego. A indústria cinematográfica, a literatura, os entretenimentos, tudo trabalha para o homem ser o centro da atenção. Mas sabe o que é mais chocante, meu querido? É saber que dentro da igreja está acontecendo essas coisas. Um evangelho antropocêntrico. Uma pregação que tem o homem como centro, uma mensagem que é preparada para a glória do homem. Você vai receber, você vai ter vitória, você vai ser feliz, você vai prosperar. É para o homem. A bênção vai chegar, nunca é sofrimento, nunca é renúncia. Evangelho antropocêntrico gira em torno do homem, da felicidade, do seu casamento. Se o primeiro não deu certo, o segundo vai dar, o terceiro, nós vamos dar um jeito, nós vamos encontrar na Bíblia um ser que te dê essa liberdade de escolher, de manipular a palavra. Evangelho antropocêntrico. As campanhas que são feitas são para a glória do homem. Muitos louvores e cantores e atores cristãos, ou pelo menos se dizem cristãos, fazem músicas para enaltecer o homem. Sabor de mel, a tua vitória vai estar sabor de mel, você vai estar lá no palco, as pessoas vão te aplaudir, a bênção virá. É só isso. Nunca é sofrimento, nunca é renúncia. Isaías vai dizer: eu sou o Senhor e esse é o meu nome. A minha glória não divido com ninguém, e nem o meu louvor com as imagens de escultura. Então, querido, está muito enganado quem acha que a igreja, o culto, que tudo que é feito para o homem, está enganado. Você sabe por que você foi criado, irmão? Você sabe por que Deus fez o mundo? Você sabe por que Deus fez o universo? Porque Deus fez você? Na verdade, Deus não precisava de mim, Deus não precisava de você, como tem uma musiquinha por aí que canta. Deus precisa de mim muito mais, possa imaginar. Não, Deus não precisa de mim. E não vem com essa conversa de que Deus quis precisar de mim. Deus não precisa de ninguém. Deus não sente solidão. Deus não precisa da minha nem da sua ajuda. Aleluia. Deus fez todas as coisas para manifestar a sua própria glória, o seu próprio louvor, para a glória do seu poder. Então preste atenção numa coisa: o culto, a oração, o louvor precisa ser teocêntrico, precisa ser cristocêntrico. Porque nós temos visto aí culto, a oração, a pregação, a conferência, o simpósio, o congresso, a literatura, tudo tem sido feito para o homem ser beneficiado. Sabe o que tem acontecido, meu irmão? Você vai pasmar, você não vai aceitar o que eu vou falar. Você vai se assustar com o que eu vou falar. Porque até mesmo, provavelmente, você tem sido levado, queira Deus que não, mas provavelmente tem sido levado por essa onda, desse evangelho antropocêntrico. E o que nós mais temos visto dentro das igrejas, todas elas, ou quase todas, posso generalizar, é uma verdadeira idolatria, culto ao próprio homem. Estamos fazendo idolatria.
Nos tornamos idólatras. E vai aqui, meu querido, um recado para todos nós. Porque talvez nós seremos aqueles, queira Deus que não, mas se continuarmos nessa onda de evangelho humano, de evangelho feito para agradar o ser humano, de evangelho feito para enriquecer, para endireitar a vida do ser humano, um evangelho feito para deixar o ser humano feliz, para deixar o ser humano satisfeito. É isso que nós estamos vendo. Olhamos as nossas vidas, meus irmãos, que tipo de sofrimento nós estamos passando por ser cristãos. Não, mas você não está entendendo. Isso é algo do Antigo Testamento. Não, querido. Olha, nós temos visto, querido, lá na empresa, muitos cristãos negando a Cristo para poder ter amizade com todo mundo. Ele não consegue negar a piada, ele não consegue negar a revista pornográfica, ele não consegue negar a malícia de uma funcionária que passa por perto, ele não consegue dizer não, porque se ele dizer não, ele vai ser uma pessoa chata, ele vai ser uma pessoa meio que antissocial, ele vai ser uma pessoa desatualizada, vai ser uma pessoa do contra. Então é melhor a gente contar a piadinha mesmo, é melhor a gente fazer aquela malícia, a gente abrir o nosso telefone numa página de pornografia e começar a se alegrar com aquilo. Porque daí, o que acontece? Eu vou conseguir interagir com todo mundo. Como é que eu sou um cristão na fábrica? As pessoas vão falar, ele é quadrado, ele é atrasado. Como é que eu vou ser um cristão lá no meu trabalho, na minha escola? Eu vou interagir, eu vou falar a piadinha, eu vou mostrar o vídeo pornográfico, dança sensual. E domingo na igreja eu vou colocar minha capa de cristão, eu vou colocar a minha capa de cristão e eu vou ali, eu vou glorificar. Mas eu não posso viver assim na minha escola, eu não posso viver assim no meu convívio social. No meu convívio social eu tenho que ser igual a eles. E é isso que tem acontecido. Pessoas que professam o nome de Cristo. Pessoas que até dizem estar ungidas, dizem estar cheias da graça de Deus, mas quando ela está no meio secular, ela não consegue viver essa plenitude. Ela deixa de optar por essa santidade e ela começa a viver igual ao mundo, justamente para não ser um opositor lá no mundo. E ela acha que o único jeito do cristão dar certo lá é o cristão parecido com o mundo. Porque parecido com o mundo ele vai ter então a amizade de todo mundo. Ele vai ser um cara legal. Ele vai ser uma pessoa legal. Não dá para viver esses princípios. Por isso, gente, muitas pessoas têm corrido atrás de facilidades. Muitas pessoas dão glória quando o evangelho massageia o seu próprio ego. Mas isso está errado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos adverte, nos admoesta. Não é isso que a Bíblia nos impulsiona a fazer. Não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou para contagiar o mundo. E não ser influenciado pelo mundo. Gente. Talvez você se pergunte que as coisas não dão certo, que você é um adorador por excelência. Quantas vezes a gente ouve isso? E quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo que Deus ama e que Deus me abençoa? Imagina se Deus tirar o seu carro, meu irmão. Imagina se Deus tirar o seu emprego. Imagina se Deus tirar um querido da sua casa. No mesmo tempo, quantos de nós nos chamaríamos esse Deus de Deus miserável, de Deus ruim, de Deus maldoso? Porque nós estamos acostumados com um Deus que só dá. Nós estamos acostumados com um Deus que só abençoa. Nós estamos acostumados com um Deus que tem tudo para mim, tem tudo para mim, que nada vai me faltar. Eu não estou acostumado com sofrimento. Esta geração nossa não está acostumada com sofrimento, não está acostumada com provação. E não tenho medo de dizer
Nós não estamos preparados se houver alguma perseguição aos cristãos, como houve nos tempos passados. Não estamos preparados, sabe por quê? O mundo tem nos dado conforto. Nós temos tudo na mão. Nós temos tudo numa facilidade tão grande. Sabe qual é a maior preocupação de muitas irmãs nesse final de semana? Sabe qual é? É fazer um bom penteado para ir numa adoração. Esta é a maior preocupação. Fazer as unhas para ir numa adoração. Esta não deveria ser a maior preocupação. Mas é uma das maiores preocupações. Salões de cabeleireiro hoje vão até as altas horas da noite. E os homens? Quantos estão preocupados com a aparência para chamar a atenção dessa ou daquela irmã? Nós não estamos preparados para uma perseguição, querido. Nós não estamos preparados para suportar o peso da cruz. Porque a salvação foi nos dada. Mas eu quero dizer para você, a evidência da salvação precisa estar na nossa vida. A evidência precisa aparecer na nossa vida, mesmo que desagrade as pessoas. Por isso que eu disse muitas vezes lá na empresa, lá no comércio, no meu trabalho, no seu, para não perdermos a amizade de pessoas que não têm a Cristo. Nós não conseguimos influenciar elas. Elas é que nos influenciam. E a gente está vendo um monte de cristãos negando a Cristo no seu serviço, negando a Cristo na sua escola, negando a Cristo no seu meio secular. Por quê? Por vergonha, para não perder prestígio. Mas eu fico pensando, meu Deus, como que no domingo vem adorar o Senhor com as Bíblias debaixo do braço? Rodolfo, você está julgando? Não, eu estou fazendo uma pergunta. Porque a impressão que dá é que não é Deus que comanda, é nós que comandamos. Aí, lembra que eu falei de antropocentrismo? O evangelho antropocêntrico? É isso. É isso. A impressão que dá é que o homem comanda. Então, eu no domingo, eu vou ser cristão. E Deus vai me aceitar. E eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Mas eu estou indisposto de mudar-me na segunda-feira. Eu não quero mudar. Quero continuar do mesmo jeito, com a mesma roupa, com a mesma sensualidade, com as mesmas brigas, com as mesmas contendas, com a mesma vidinha medíocre, com a microvida. E domingo, Deus me aceita, Deus me abençoa. É o melhor culto, é a melhor oração, é o melhor grupo, são as melhores pessoas, é abraço para cá, é abraço para lá. Tudo é relativo. Mas o evangelho não muda, querido. O evangelho não é relativo, não está dentro do relativismo. Não, o evangelho é exclusivo, é exclusivista. E Jesus tem nos chamado, sim. Eu quero dizer para você, Jesus tem chamado a igreja. Jesus tem chamado a cada um de nós. Jesus tem chamado a mim, tem chamado a você. Jesus tem dado, Jesus tem mandado profetas, a sua palavra. Jesus tem falado. Não sei se nós estamos conseguindo ouvir, entender a voz dele, mas ele tem chamado para um relacionamento verdadeiro, sólido. Mesmo que percamos o prestígio de pessoas, mesmo que pessoas venham a desdenhar de você, mesmo que pessoas venham a desacreditar, venham a perder a graça em você, mesmo que pessoas vão dizer para você, você não tem graça. Quem falou que o evangelho veio para juntar amigos? Não é isso que retrata o início da igreja. Tenha grupo de pessoas seguidoras de Cristo. É diferente de ter uma amizade. Uma coisa é você ter, meu querido, um comércio que muitas pessoas frequentam. Você tem um supermercado, muitas pessoas frequentam, muitas pessoas vão lá fazer compra, muitas pessoas vão lá comprar o seu alimento, não é? Outra coisa é você ser dono do supermercado. É você que abastece. É você, quando fecha as portas, vai organizar a prateleira. Vai ver o que precisa repor. Tem vida ali com as portas fechadas. Eu não sei porquê, eu quero te dar esse exemplo.
Você não é um visitante, pelo menos deveria ser. Você tem que fazer parte do negócio. Você tem que fazer parte da estrutura chamada Igreja de Cristo. Não um visitante, não alguém que vem para se reabastecer e ir embora, mas alguém que faz parte. Nos dias bons e nos dias ruins, nos dias de júbilo e nos dias de provação, você se mantém, você não perde o foco. Mesmo que você precisa mudar muitas vezes direções, diretrizes, planejamentos. Mesmo que você tenha que deixar para trás muito esforço que já foi desempenhado. Se for para o bem da salvação sua, da sua casa, e para o progresso do Evangelho, a solidez do Evangelho, às vezes é necessário romper elos que são fortes até. Mas eu não posso romper o Evangelho. Eu não posso romper os traços que o Evangelho já me trouxe. Eu não posso pegar uma visão que Deus me deu e jogar na lata de lixo só para preservar algo passageiro. Eu preciso preservar o Evangelho na minha vida. Os ensinamentos de Cristo. Eu sei que é escândalo. Eu sei que muitas pessoas vão dizer: você é louco, você é doido, não se vive mais isso. Hoje é tudo relativizado. Hoje você pode crer, pode não crer. Hoje você pode fazer uma oraçãozinha ou não. Hoje você pode agregar, fazer concessão, trazer uma oração diferente, trazer um novo mediador para a sua fé. Não tem problema, tudo vai levar a Cristo. Hoje você pode fazer aí uma campanha da bênção, uma campanha de uma água benta. Não tem problema, isso vai te levar a Cristo. Faz essa concessão. Pelo menos você fazendo essa concessão, você não vai arrumar inimizade, inquietações. O importante é você manter a amizade. Não, o importante é manter a solidez do Evangelho. A igreja primitiva, nas suas testemunhas fiéis, nunca fez concessões. Eu quero dizer, todas as vezes que algum cristão faz concessão para poder ajuntar amigos, a igreja perde com isso. O Evangelho é descaracterizado. Mas é isso que nós estamos vendo. Um ecumenismo, onde se vale tudo, se respeita tudo, cada um com seus deuses. Mas você, meu querido, quero dizer agora, não precisa se submeter a isso, a esse peso. Aí que está. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De que adianta proclamar o Evangelho, que é cristão, mas existe uma carga muito grande de concessões que foram feitas na história, que você insiste em afirmar que não tem problema, mas tem, porque está adulterando a palavra de Deus. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus ilumine, dê a nós um dom precioso do discernimento, para que possamos entender a sua palavra e não fazer concessões, mesmo que isso acarrete perdas na nossa vida. Mas são perdas passageiras. O que nós não podemos perder é a essência do Evangelho. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém.